Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso estudo do livro que é o Espiritismo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Rogamos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, a presença, a proteção para o nosso estudo. Ajuda-nos, Senhor. Abre as nossas mentes, os nossos corações para aprendermos, para o entendimento do Evangelho. Cuida de nós, dá paz, equilibra-nos, harmoniza-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos. É o utilidade prática das manifestações, João? Isso. Então vamos, você vai começar a ler? Posso começar? O visitante pergunta para Allan Kardec: supondo que tudo se tenha evidenciado e que o Espiritismo seja reconhecido como realidade, qual a sua utilidade prática? Sem ele, até hoje, temos vivido tranquilamente. Não lhe parece que poderíamos continuar assim? Allan Kardec responde: o mesmo se pode dizer das estradas de ferro e da navegação a vapor, sem as quais também se vivia muito tranquilamente. Se por utilidade prática o senhor entende os meios de viver bem, de fazer fortuna, de conhecer o futuro, de descobrir minas de carvão ou tesouros ocultos, de reconquistar heranças e furtar-se ao trabalho de investigação, o Espiritismo não tem utilidades práticas, pois nem pode reduzir-se a ações e muito menos oferecer invenções inteiramente acabadas, prontas para serem exploradas. Sob este ponto de vista, quantas ciências não são absolutamente inúteis, quantas existem que nenhuma vantagem apresentam do ponto de vista comercial? Interessante, né? Ele fala para quê, né? Para que espiritismo? Ele não parece que não até hoje sem isso. Sem ele, não acrescenta, não ajuda, não melhora nada, né? Só que aí ele faz esse questionamento, né? Sem você ter uma coisa boa, você não sabe o que é, você não sente a falta daquilo, né? Ó, as estradas de terra, as estradas de ferro, o barco a vapor. Depois você tem a luz elétrica, você vai querer voltar para a lamparina, né? Então, assim, que o espiritismo, eles não enxergam nada de bom, nada que traz resultado, né? Na prática não traz. Mas isso é para pessoas que não acreditam, que não têm fé. Porque quem acredita e tem fé, existem muitos benefícios, muitos e muitos que pode ser feito, né? Quantas pessoas desequilibradas, obsidiadas, vai no médico, faz tratamento e não sara. Às vezes faz um tratamento no centro espírita, ou uma pessoa que é médium, vai na casa, faz uma oração, a pessoa se liberta e fica boa, né? Então, às vezes a gente não vê o resultado, né? Não, na prática mesmo, do jeito que ele falou, na prática você não vê nada de resultado. Mas se você tem um conhecimento, se você começa a modificar seus hábitos, seu modo de vida, porque lá na frente, lá do outro lado da vida que a gente não conhece, mas a gente sabe que existe, né? Então a gente está preparando para poder chegar lá. Isso. Continua. Os homens já viviam perfeitamente antes da descoberta de todos os nossos novos planetas, antes que se tivesse
conhecimento de que era a Terra e não o Sol que o girava, antes que se tivesse feito o cálculo dos eclipses e que se conhecesse o mundo microscópico, antes de 1000 coisas mais. Quer dizer, antes da gente conhecer uma coisa, é igual assim, larga a mão da luz elétrica, você chega, aperta aquele botãozinho, ilumina tudo. Não, fica lá naquela lamparina, naquele óleo, naquele cheiro, naquela coisa, naquela limitação. Depois que você vai conquistando e vindo as coisas boas, você não fica mais sem, né? Para que o trigo cresça, o lavrador não precisa mais saber o que é um cometa, porque então os sábios se entregam a essas investigações, e quem se atreverá a dizer que perdem tempo com elas? Tudo quanto serve para suspender uma ponta do véu do desconhecido contribui para o desenvolvimento da inteligência. Dilata o círculo das ideias, levando-nos ao conhecimento das leis da natureza. Em virtude de uma delas existe o mundo dos espíritos. O espiritismo leva-nos a conhecê-la, ensina a influência que o mundo invisível exerce sobre o mundo visível e as suas ações recíprocas, assim como a astronomia ensina as relações que os astros têm com a Terra. Apresenta-nos esse mundo invisível como uma das forças que governam o universo e contribuem para a manutenção da harmonia geral. Aqui ele fala que o conhecimento, né, o desenvolvimento das ciências vem ajudar muito na vida, as ciências, né, o conhecimento, o desenvolvimento da tecnologia, descobrimento de vacinas, remédios, antibióticos, isso tudo só vem melhorar a vida, né? Uhum. E aí ele fala que isso na parte física e a parte espiritual e na parte do espírito, né? Quantas pessoas que vêm para o espiritismo, que começa a ter o conhecimento e se transformam, vira outra pessoa, né? Era uma pessoa difícil, era uma pessoa viciosa, ela se regenera, ela se transforma. Vai chegar num... É porque muitas vezes as pessoas enxergam apenas a vida material, né? A vida física material, morreu, tudo acabou. Só que para nós não, para nós a gente sabe que a vida continua. Esse transformar, você tem um vício, você se transforma, você deixa dele, isso aí tem um valor muito grande, né? Quando chegar na espiritualidade, você deu um salto, que muitas vezes poderia ser ficar séculos e séculos, 100 anos, 200, parado ali naquele tempo, perdendo, né? Gastando tempo em sofrimento. Então, assim, para nós, esse conhecimento do mundo dos espíritos, da interação dele com nós e nós com ele, Para nós já vai dar um grande passo, né? ajuda demais na nossa vida, né? Quantas pessoas que são internadas em hospitais psiquiátricos, toma remédio, fica dopado e muitas vezes nem precisaria daquilo. Poderia ser só o tratamento, né? Espiritual, obsessivo, né? Então, eu acho assim, não pode, assim como a gente não menospreza a ciência, o estudo das leis físicas, a gente também não pode menosprezar o estudo das leis espirituais, dos espíritos. Supondo que a utilidade se limita a isso, a revelação de semelhante poder, a abstração feita de toda a doutrina moral, não será, por acaso, importante contribuição? Não representa nada a revelação de todo o mundo novo, sobretudo se o conhecimento desse mundo nos leva à resolução de um sem número de problemas, até então insolúveis, se nos inicia nos mistérios do além-túmulo, que certamente nos interessam, pois todos nós, cedo ou tarde, teremos de dar um
passo fatal? Outra fatalidade, porém, é mais positiva. Tem o espiritismo, qual seja a influência que exerce pela força natural das coisas. O espiritismo é a prova patente da existência da alma, de sua individualidade depois da morte, de sua imortalidade, do seu verdadeiro destino. É, pois, a força destruidora do materialismo, não só com raciocínio, mas com fatos. Interessante. Ele fala antes que é a revelação de todo um mundo novo, né? É uma descoberta. É como nós, antes de conhecer os vermes, as bactérias, né? Quando descobriu, olha quanto avanço, quanta coisa boa que aconteceu, né? E aqui ele fala que o espiritismo, ele é o quê? Ele é o antagonismo do materialismo. Porque o espiritismo, ele vem falar da existência da alma, que a gente não morre, que a vida continua. Então, isso tem um valor muito grande. Por quê? Porque se eu não acredito que a vida continua, eu posso fazer um monte de coisa. Porque eu sei que não vai ter, eu não vou ser punido, né? Aquilo não vai ter valor nenhum. Não vai ter consequência. Não vai ter consequência. Para que eu vou deixar de vício, né? Para que? Se eu vou morrer, tudo vai acabar. Então, assim, tem um valor. Eu acredito que tem um valor muito grande, porque a vida muda. Dá uma guinada, assim, muito grande, né? Nos policia, né? E isso, conforme você vai ter nesse conhecimento, essa aceitação, é diferente. Você pensa que tem que ter responsabilidade, tem consequência, né? Tudo tem. É um sexto sentido que a gente tem, né? Eu acho que é um anjinho e um outro aqui falando com você, né? Fácil ou não fácil? Então, é só aí a gente deve entender essa inteligência que existe dentro, né? Porque se você não tivesse, por exemplo, a certeza que a morreu, acabou, você poderia viver inconsequentemente, mas você não tem essa certeza absoluta dentro de você. Algo ainda fica te falando, né? Te lembrando do erro, né? Da forma que você tem que agir corretamente. Por causa das consequências pós-morte. Eu acredito né? que seja algo maior, né? Que fica te buzinando dessa forma, porque será que isso é verdade? Será que você pensa é correto? Né? Então, as consequências vão vir. Seguindo, não se pode pedir ao Espiritismo mais do que ele pode dar, nem buscar nele outra finalidade senão a providencial. Antes dos progressos formais na astronomia, acreditava-se na astrologia. Seria razoável assegurar que a astronomia não serve de nada, porque já não se pode descobrir a influência dos astros, o propósito do destino. Do mesmo modo que a astronomia destronou os astrólogos, o Espiritismo destrona os adivinhos e feiticeiros, os prognosticadores do futuro. É para a magia o que a astronomia é para a astrologia e a química para a alquimia. Então, um sempre está à frente, né? Um está à frente e vai assim, desmascarando, né? Igual ele falou assim, aqui a magia, o espiritismo. Olha, é uma diferença. Por quê? O que é o espiritismo? O espiritismo é uma ciência de observação. Você observa, você vai chegar a alguma consideração, alguma conclusão. A magia, o que é?
às vezes você não tem nada concreto, né? É uma coisa que é abstrata, que não tem, assim, coerência, né? Então, é assim, eu vejo assim, uma coisa está além, por quê? Porque é uma coisa que está baseado em quê? Em ciência, em fatos, né? Em observação, em estudo. Não é uma coisa do achismo, do eu acho, do supernatural, do sobrenatural. Não, não é. O espiritismo, tem estudo, né, em cima dos fenômenos mediúnicos, de tudo. Acabou esse assunto. Então, esse assunto acabou. Utilidade prática das manifestações. Então, tem utilidade a prática das manifestações? Tem. Tem. Eu falo muito aqui no estudo da desobsessão, no trabalho da desobsessão. Eu falo, ó, aqui é um estudo onde os espíritos comunicam. Eles vêm e comunicam. Eles vêm e falam para nós a situação deles lá. Qual que é a minha realidade? O que eu estou sofrendo? O que eu estou passando? O que eu fui? O que eu fiz? Então, para nós, é um exemplo. Ó, se eu seguir por aquele caminho, é isso que vai me acontecer, né? Então, qual que é a utilidade dessas manifestações? Para a gente ver o que acontece com os espíritos e mudar de vida. É ensinamento. É um ensinamento, né? É um ensinamento. E nós conversando com eles, orientando, esclarecendo, fazendo orações, eles vão se arrepender, mudar e poder ser recolhido para ir para as colônias espirituais. Porque sem o arrependimento não vai, né? Você não é recolhido, você fica sofrendo o tempo que for necessário, até a gente cansar. É aquilo que fala, que o homem cansado de sofrer no mal, ele busca o remédio no bem. Então, enquanto você não arrepende, enquanto você não entende que você errou, que aquilo ali te prejudicou os outros, enquanto você não arrepende e às vezes quer até reparar aquilo, você fica no sofrimento. E isso serve, a gente vê os espíritos passando por isso, serve para a nossa vida. Se eu continuar desse jeito, vai me acontecer coisa triste. Né? Só ver o filme de André Luiz, né, a história dele, que você... O Nosso Lar? O Nosso Lar, né, que você vê que história, né? Que a realidade, né? Os fatos, né? Do mundo espiritual, né? É a lei de causa e efeito, né? Isso. Então, vamos dar continuidade aqui. Loucura, suicídio e obsessão. O visitante pergunta: certas pessoas consideram as ideias espíritas capazes de turbar as faculdades mentais. Por esse motivo, julgam prudente sustar a sua propagação. Allan Kardec responde. Então, ele acha que as ideias espíritas podem deixar a pessoa meio perturbada, meio fora da casinha, né? Aí eles acham que é prudente, então larga a mão disso, larga de mexer com o espiritismo, larga de propagar essa doutrina, né? Aí vamos ver a resposta. O senhor conhece, por certo, o provérbio: quem quer quebrar o pote diz que está rachado. Pois é, pois de admirar que os inimigos do espiritismo se apoiem em todos os pretextos. O indicado pareceu-lhes a propósito para despertar temores e suscetibilidades, e dele logo lançaram mão, muito embora não resistam ao exame mais superficial. Ouça, pois, a respeito dessa loucura, o raciocínio de um louco. Então, é bem interessante. Esse provérbio aqui foi muito legal. Quem quer quebrar o pote diz que está rachado.
Então, você tá doido para quebrar aquilo, você tá doido para ficar livre daquilo. Você fala que aquilo não presta, você fala que aquilo não serve para nada, você fala que tá quebrado, tá rachado, que servir isso tem. Se eu pôr água vai derramar, não vai servir para nada, né? Então, você pôr defeito numa coisa, desprezar, menosprezar, é mais fácil, né? Agora ele vai fazer o quê? Ele vai fazer as considerações a respeito de loucura, a explicar, porque tem gente que realmente é louco, tem gente que realmente tem distúrbio, tem gente que tem esquizofrenia, né? alguma coisa, né? Realmente tem. Tem muitos esquizofrênicos chegando no centro e já quer pôr na mesa para falar é espírito. Não é doidura mesmo, né? Tem um problema Mental. Mental mesmo, né? Então você não pode chegar e falar assim, eu estou doido da ideia, eu chegar e pôr ele na mesa, é espírito, vai comunicar. Não vai comunicar. É problema físico que vai falar, né? Na mente tem um problema físico. Físico, toma remédio, né? Não é vir colocar no trabalho mediúnico, nas manifestações, que vai equilibrar. Às vezes vai ficar mais desequilibrado. Todas as profundas preocupações do espírito podem ocasionar loucura. As ciências, as artes, a própria religião oferece seu contingente. A loucura origina-se de um estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento, tá vendo? É um problema patológico quando está com esquizofrenia. E isso não tem conserto. É uma doença, né? Doença que tem patologia para isso. Explicação, né? A loucura é, pois, um efeito consecutivo, cuja causa primária é uma predisposição orgânica, que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. E isso é tão certo que o Senhor encontrará sem dificuldades pessoas que pensam intensamente sem se tornarem loucas, e outras que perdem o juízo sob o influxo da mais insignificante superexcitação. Então, é bem interessante isso aqui, né? Vamos acabar de ler, né? Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter da preocupação dominante, convertendo-se em ideia fixa. Essa poderá ser a dos espíritos, nos que com eles se tornam ocupados, como seria de Deus, dos anjos, do demônio, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Muito provavelmente o louco religioso seria espírito, se o espiritismo fosse a sua preocupação dominante. É tudo que é demais, né? Parece que é tudo que aqui ele está falando, que a pessoa que tem a loucura, onde que está a origem? Aí ele fala, é um estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Então, é uma patologia, é uma doença no cérebro. E tem a ver com quem? Com pensamento. Loucura tem a ver com pensamento. Aí ele vem e fala assim, que a pessoa já nasce com essa predisposição orgânica, né? E aqui, aí ele ainda vem assim, o que é isso? São pessoas que têm o influxo da mais insignificante superexcitação. A pessoa, uma coisinha de nada, uma coisinha simples, ele acha que aquilo é uma coisa, que aquilo é... Ele superexcita a sua mente. Ele vê naquilo, só pensa naquilo. É o que ele falou aqui. A loucura pela arte. Você invoca. Você só mexe com aquilo, você só faz aquilo. A religião. Se você só fala nisso, você só pensa nisso. Então, é uma superexcitação da mente. Você fica quase com uma ideia fixa, né? Você só pensa naquilo, só quer aquilo. Só vive naquilo. Aqui ele está falando, como seria de Deus, dos anjos, demônio, da fortuna, do poder. Tem gente que pode ser louco
com a fortuna, com o dinheiro. Passa fome, os seus passam fome, tudo para guardar dinheiro, para segurar, para isso e aquilo. Então, loucura é patológico, é uma doença, né? E precisa de remédio, tem que ser tratado. E tem vezes que você já nasce com um distúrbio, né? Só que tem casos que a gente já viu aqui que a pessoa, quando vai até uma certa idade normal, aí destempera lá na frente. Aí Verdade. entra em crise. Porque ele já veio com aquela. Um surto que eles falam, né? É o surto, É, né? já surta Alguma Já coisa. vem com a predisposição, Isso. né, para desenvolver, desencadear a loucura no futuro. E engraçado, né, que a pessoa tem a chance de consertar tudo, né? Ela poderia, né, parar isso, né? Se ela desenvolver Se ela tiver o equilíbrio, ela tem que ter o equilíbrio. Então, mas se ela desenvolvesse outras coisas, partisse para estudo, para fazer a diferença na sua vida, talvez ela nem poderia. Já viu muita gente que nasce para ter uma doença e de repente, às vezes tem só uma crise, um surto, e não tem a doença. Por quê? Porque ela conseguiu sair daquilo, né? É porque ela muda O canaliza. destino dela, ela muda. Muda, né? Se ela quiser, ela tem um pode. livramento, vamos falar É. assim. Mas- E a única coisa que faz isso daí é o serviço do bem. Se a pessoa tiver 20 anos e começar a trabalhar no serviço do bem, nos 30 ela ia ficar doente. Ela muda a vida dela. Então, É a lei às de vezes compensação. ela poderia ter, por exemplo, uma doença grave e chegar a morrer. Às vezes não, ela já vai ter uma doença mais leve. Ela Leve. passa por aquilo, mas ela é curada, não é? Isso. É igual o meu pai teve Alzheimer. O que os médicos falam? Ele teria o Alzheimer, porque é de família. Só que hereditário. Só que aí, o que aconteceu? Ele teve um susto muito grande quando o meu cunhado faleceu. Isso ocasionou, desencadeou. Foi assim, aí a coisa veio com tudo, de uma vez. Então, é isso que está falando. A pessoa tem a predisposição orgânica, já tem ali. Já tá tudo Às pronto, vezes- aí é só um Às vezes motivo às vezes um sofrimento, às vezes um desarranjo com o filho, acontece alguma coisa, aquilo a pessoa surta. É igual fala, surta. Aí ela vem com tudo, né? Então, assim, mas já é uma predisposição, né? Que ele fala aqui. Talvez Mas ela tenha aqui- isso mais antes, mas devido às coisas que ele fez pela vida, chegou mais no final, né? Mas aqui é bem interessante que fala assim: muito provavelmente o louco religioso seria espírita, se o espiritismo fosse a sua preocupação dominante. Então, na vida, tudo tem que ter equilíbrio. A gente não pode invocar só com uma coisa, mexer só com uma coisa, fazer apenas Então, uma mas coisa. deixa eu falar uma coisa pra você. O espiritismo não é para qualquer um. Porque nem todos têm a sabedoria, entendeu? De ser livre, que o espírito, ele é um espírito livre. É. E por exemplo, vamos citar o evangélico. O evangélico, ele precisa de ser reeducado, entendeu? Puxado, né? Proibido. É. Não Por pode. quê? Porque a maioria das pessoas que estão ali passou pelo alcoolismo, você entendeu? Por aprovações que ele não conseguiu sair sozinho, né? Porque ele não tem o equilíbrio de falar, eu consigo sustentar e me equilibrar, né? Eu não consigo. Tem que estar sempre, é igual a religião evangélica, é igual uma mãe para com o filho. Tem que estar sempre ensinando, tem que sempre estar conduzindo a Bíblia em cima dele, tem que estar sempre dando exemplo, tem que estar sempre vivendo assim. Proibindo. Tudo na vida dele vou falar com Cristo, entendeu? Para ver se eu posso fazer isso. Tipo, o Espírito Santo falou comigo. Eu acredito que fala, não julgo ninguém, mas você pode ver que é espírito que não tem, que não é livre ainda. Não tem domínio sobre si. Não tem. Não tem domínio. Tem que ter um medo, alguma coisa que Uma te, repressão. que te reprime. Muitos dizem que
temente a Deus, porque Deus, ele é... Castiga. Então, por que isso? Sendo que a gente não sabe, a gente sabe que tudo Deus perdoa, não é? É a gente que coloca, né? As por nossas quê? provas. Porque não é ele Deus que precisa coloca. daquilo para sobreviver. Isso a gente espírita sabe, né? Mas eles não sabem. Não. É tão livre, é tão leve, né? Por exemplo, a minha sobrinha. Minha sobrinha, ela Vira tem... pra ela. Não. Minha sobrinha, ela tem... A Cristina tem que saber mediunidade. quem está falando. A minha sobrinha tem Aí. mediunidade. Aí eu fui explicar pra minha irmã. Né? Ela falou, de jeito nenhum, minha filha não vai mexer com isso. Falou assim pra mim. Sabe, assim, no momento eu fiquei pensando, poxa, tá na cara dela. Ela tem medo de retrato. Ela diz que as bonecas falam com ela. Ixi, Entendeu? Ela tem medo. Ela tirou tudo. de tem dela. mediunidade. Eu tinha Entendeu? medo de boneca, Uma coisa das minhas simples. bonecas, dei tudo. Uma coisa muito simples, não é? Aham. De se resolver. Ali tá brotando nela, nascendo nela a mediunidade, né? E a gente não tem que ter medo disso, não é? Às vezes tem uma coisa preconceito, né? Às vezes você já tem a religião. porque ela é evangélica, Ah. você entendeu? Então isso reina sobre ela, É. domina ela. Ou seja, ela não quer enxergar a simples realidade que está ali. É tão natural, uma coisa tão natural, não é? Cheia de dádiva que Deus te concede. Aham. E ela não quer Mas enxergar. às Põe vezes tabu sobre tudo. põe tabu, às vezes fala tanto na cabeça, acha que é do demônio, aquilo é um perigo, né? Então. As pessoas acreditam, né? Continua. Continua. É verdade que um periódico publicou que, numa única localidade da América, de cujo nome não me recordo no momento, contaram-se 4.000 casos de loucura espírita. Nós, entretanto, sabemos que em nossos adversários é uma ideia fixa, o crerem-se exclusivamente dotados de razão, e isto não deixa de ser uma mania como outra qualquer. Na sua opinião, nós todos somos dignos de um manicômio e, consequentemente, os 4.000 espíritas da localidade em questão devem ser, logicamente, outros tantos loucos. É interessante, né? Porque assim, muitas vezes os nossos adversários, pessoas que é adversária a nós, eles já têm um pré-julgamento, eles já têm uma ideia fixa. Você pode falar, você pode escorrer, você pode mostrar, pode materializar os espíritos, eles não vão acreditar. Eles já têm uma predisposição, aquele pré-conceito. Eles já têm um conceito anterior que não vai deixar eles enxergar e ver. Então Não, é mas perder Querer tempo. nem ler o Qual livro que é a desse. diferença E em você não você tá consegue, né? recebendo o Espiritismo, você está recebendo o Espírito Santo, ou você está recebendo, por exemplo, uma santidade junto com você, um espírito protetor, um anjo. Qual que é a diferença um do outro? Entendeu? Às vezes muda a nomenclatura e é a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui nós trabalhamos para ajudar os espíritos que perdidos, né? A receber a luz, Sim. né? Ir para o caminho. Lá na igreja evangélica, eles, desculpa a palavra, mas eles sapateiam tal e recebem o Espírito Santo ali. Junto com Ou todos. então expulsa demônio. Qual que é a diferença? Que demônio que é esse? É tudo o diabinho? Ou então são espíritos, né? Eles têm espírito bom lá, né? Que são espíritos desencarnados que estão aqui Que ainda. às vezes eram maus, né? Então, bons. qual que é a diferença? Quem que rege essa igreja? Eu acredito que lá também tem que ter anjos, né? Com certeza, tem. Que protege aquela igreja, que leva a igreja, né, a ser diferenciada das demais. Igual nós não temos, nós que
Nosso, não é, o A anjo, equipe espiritual daqui. é, A nossa a equipe, equipe qual que é a espiritual. nossa equipe espiritual? Nós não temos? Os nossos Então, eu anjos acredito protetores. que o Espírito Santo habitua aqui também, não habitua? Com certeza. Lá também tem os seus anjos guardiões que eles chamam de Espírito Santo. Qual que é a diferença? Não é tudo espírito? Você vê? Você tá vendo? Não, né? Então, você acredita que você carrega aqui espíritos bons com você, né? E que na minha casa não entra só espírito bom. Entra aqueles espíritos também que precisa de ajuda. Não é verdade? Porque se o irmão chega aqui e ele chega carregado e ele tá passando mal, não significa que ele tá trazendo pessoas boas com ele. Espíritos bons. Ele tá trazendo, não é? Espíritos que... Precisa de ajuda, né? Não é verdade? Qual que é a diferença? Eu fico tentando entender e colocar qual que é a diferença. Qual que é tudo espírito. É. Nós somos espíritos encarnados, não somos? E quando desencarnamos, nós libertamos, só deixamos o nosso corpo. O espírito continua. Vive, E né? nem por isso eu vou ser um espírito ruim, ué. As minhas impressões da terra eu vou levar comigo, Tudo, não é? tudo. E é desse jeito mesmo. E as pessoas têm preconceito, não acreditam, né? Eu vejo pessoas assim que falam, Glaucia, se você mudasse, se você viesse da minha religião, você ia ficar tão boa. Eu pensava, gente, mas minha vida não é tão ruim assim, minha vida é boa. Não tem assim problema, eu tenho problema igual todo mundo tem. Porque esse mundo aqui é um mundo de prova e Quem não expiação. tem Né? problema. Mas acho assim, as pessoas falam como que se eu mudasse de religião, minha Ia vida mudar fosse tudo. Porque E não é assim. O que eu vejo dentro da religião evangélica? Lá eles ficam todo o tempo procurando milagre. Você entendeu? É em busca de um milagre. E eu acredito que Deus contribui para que isso aconteça na sua vida. Só que não adianta você ficar sentado esperando acontecer, o milagre vir. Porque Deus não vai descer lá do céu e vai falar, meu filho, tô isso, sem você ter o merecimento. É. Você tem que buscar, Cabe a nós, né? não é? É o crescimento intelectual juntamente com moral e juntamente com a bonança. É. Você tem que caminhar isso tudo junto. Deus não quer te ver na sarjeta, entendeu? Mas Ele também não pode te dar nada de mão beijada. Você tem que conquistar o seu. Porque senão, que valor que tem? Não tem, né? Você gostaria de ganhar tudo? Não. Conquistar não é melhor? A gente, quando é mais novo, a gente quer ganhar. Você quer ganhar isso, você quer ganhar, você quer ganhar. Depois, passa de uma época que você não quer ganhar, você quer comprar o que você quer. Você quer escolher. Eu, pelo menos hoje, eu penso assim, não, eu nem prefiro ganhar, eu prefiro escolher, comprar o que eu quero. O que realmente eu quero. Porque às vezes você ganha uma coisa que aquilo nem te importa, nem, né? E eu tenho o orgulho de falar, olha, essas são as minhas conquistas. Você tirou do meu suor, entendeu? Eu conquistei sem ninguém me dar nada. Então esse é o crescimento. É. E a gente tem que conseguir esse crescimento aqui na Terra juntamente com a moral, né? E os bons hábitos que a gente tem que trazer. Desenvolver, né? E é isso, né? Demais? Eu tava pensando, a gente vai estudar mais, né? A gente tá muito estudando um pouquinho demais. Esse livro nem não vai pra frente. E parar de cantar também. Canta depois que acaba. É. Falei pro Germano. Allan Kardec continua aqui, ó. Segundo este conceito, os Estados Unidos os contam a centenas de milhares e em maior número ainda. Os restantes países do mundo, esse exagero tem sido pouco empregado ultimamente porque a discutível loucura conquistou a fina flor da alta sociedade. Antigamente, gente louca era pouco, né? Era um ou outro. Mas hoje em dia não. Hoje em dia Tem louco e tudo. tem doido, como diz, quase Pra todo todo mundo gosto. tem um pouquinho de desequilíbrio, de loucura, né? A gente é que sabe esconder bem, né? Disfarça, né? Muito barulho se fez com um exemplo muito conhecido, o de Victor Hennequin.
Esqueceu-se, porém, que antes de se ocupar com os espíritos, esse cavalheiro já tinha dado provas de excentricidade. Se as mesas girantes não tivessem aparecido, essas mesmas que, segundo o espirituoso trocadilho de nossos adversários, lhe puseram a cabeça a girar. A sua loucura teria tomado um outro caráter. Afirmo, pois, que o Espiritismo não goza de nenhum privilégio, nem nesse sentido, e ainda mais, digo que, bem compreendido, constitui um preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, igual ele falou desse homem aqui, né, mais acima, ele era um cavalheiro excêntrico. Excentricidade. O que é ser excêntrico? Excentricidade. É fora da normalidade, né? É aquilo que é totalmente fora do normal. É anormal, é absurdo, é bizarro. É uma coisa assim que chama atenção, né? Então, aí ele fala isso, que esse senhor era assim. E que naquela época, se não tivesse as mesas girantes, aí é um tipo de loucura, né? Seria um tipo de loucura. Isso. Só que muitas vezes não é loucura, às vezes pode ser até espíritos, né? Pode ser até obsessão, pode ser outras coisas que existem na doutrina espírita. Mas como naquela época nem tinha as mesas girantes, é loucura. Fica sendo a loucura, né? Então, às vezes, a loucura é patológico, é orgânico, e às vezes não é. Ela não é patológica, não é, pode ser uma obsessão, pode ser uma coisa espiritual, né? Então, tem que saber, isso aí tem que saber definir, discernir, né? E ainda ele fala aqui que o espiritismo, ele bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura e o suicídio. Por quê? Porque quem é médium, a pessoa que é médium, pensa, se a gente visse os espíritos igual a gente vê gente, poderia ficar louco, ser chamado de louco. Olha o Chico Xavier, quando era novinho, pequenininho, via, falava. O que o povo falava do Chico? Que ele era doido. O que o padre chamava ele ia falar com o padre, confessar com o padre, e o padre falava, não conte isso para as pessoas, meu filho. Ele era louco, tido como louco. Por quê? Porque tinha mediunidade, ele via. Então, a mediunidade, ela é um quê? Um antídoto, um preservativo contra a loucura. Por quê? Porque se você é médium, você pode ver, você pode ouvir os espíritos, você pode um monte de coisa. Isso aí pode te levar à loucura. Se você não tiver o conhecimento, o discernimento, o entendimento, você fica doido. Você fica doido, varrido. Pode ser internado, pode ser dopado e não vai resolver, porque não é orgânico, né? E ele fala aqui, além da loucura, o suicídio. O espiritismo também, ele é um preservativo do suicídio. Você sabe que a vida continua, não adianta você fugir do problema, o problema é para ser resolvido, não é para ser ignorado, né? Então, o suicídio, a pessoa acha que ela vai ficar livre do problema, e não vai. E você sabendo que vive, que a morte não existe, você não vai cometer o suicídio, porque você sabe que lá vai ficar pior. Vai ficar pior. Né? Tá saindo um problema para entrar, às vezes, num pior. Porque a hora que você chega lá e que você vê que você não conseguiu se safar, você só piorou a situação. Você piorou a situação, né? Aqui fala, pois muito bem, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão superior que as tribulações são para ele apenas incidentes desagradáveis de curta duração. É isso que você acabou de falar. Isso, por quê? Porque não adianta, eu já penso assim, hoje eu já falo assim, problema foi feito para ser resolvido, não foi para ser deixado de lado e ser ignorado.
Tem um problema, tem que ter solução. Se tem solução, vamos resolver. Se não tem, vamos aceitar ele. Porque se ele não tem solução, e se você não consegue viver sem ele, desvencilhar. Então, essas tribulações da vida, isso é tudo passageiro, né? Isso tudo te traz raiva, te traz sofrimento, na hora passa, mas aquilo passa. É passageiro. Isso aí é aprovação, né? É. O que abalaria violentamente a muitos afeta-o mediocremente. Por outra parte, sabe que os desgostosos da vida são provas que contribuem para seu adiantamento, se os suportar com resignação, pois que a recompensa virá na proporção da coragem com que forem suportados os reveses. Então, são provas, né? Então, os incidentes, as tribulações, o sofrimento, tudo na vida, isso é provação. Isso vai fazer a gente sair mais fortalecido daquela prova. Você vai sair diferente, você vai sair experiente, você ganhou uma experiência, uma vivência naquilo ali, né? A gente é bobinho, da primeira vez eu sou bobinho, me tapeia, me engana. Na segunda vez eu já vou estar mais alerta, já vou estar mais esperto, né? Não vou estar tão bobinho. Então, essas tribulações, essas coisas, vai enriquecer, vai fazer a gente ficar diferente, experiente. Experiência. O que é uma pessoa experiente? Já passou pela experiência, já passou por aquilo. Você já tem um olhar diferente, né? Pelo problema, pela situação. Você já vivenciou, né? Não é a mesma coisa de um que não passou pela experiência, fica dando palpite na vida dos outros. A gente nem pode ficar dando muito palpite na vida alheia. Por quê? Porque às vezes o que ele está passando eu não passei. Eu não sei o que ele está sentindo, eu não sei, né? Esta convicção lhe dá, pois, a resignação que o preserva do desespero e, consequentemente, de uma causa constante de loucura e suicídio. Por outro lado, as comunicações com os espíritos que lhes mostram a sorte deplorável dos que voluntariamente abreviam seus dias, abrem-lhe os olhos. O quadro é bastante eloquente para fazer refletir. Por isso é considerável o número dos que, por sua influência, detiveram-se na queda funesta. É só pegar o livro O Céu e o Inferno. Pega o livro O Céu e o Inferno. Aqui. Lá tem um monte de exemplos de desencarne, de espírito, de tudo quanto há jeito. Tem espírito ali que desencarnou de todas as formas. De um espírito mais evoluído, mais atrasado. Ele fala Suicídio. O céu e o inferno. Primeiro conta experiências do inferno, depois ele conta experiência de quem morreu e teve, né, foi direto pro céu, né, vamos supor assim. Quer dizer, desencarne de pessoas boas e desencarne de pessoas é a más. diferença de um pro outro. Isso. Quer dizer, a vida continua. Se você é mau, você vai continuar lá. Se a vida tá boa, vai continuar boa lá. E né? é tão engraçado porque sempre tem os seus anjos, né? Os anjos da guarda. Sempre. E sempre eles estão ali, mas a pessoa, né, fica tão cega, né, pelo problema que levou após o desencarne, que a pessoa continua não vendo, não acreditando, né, e continua vivendo entre nós, né, achando que está vivo ainda, mesmo falando com pessoas, vendo, né, passando, e não sabe que desencarnou. Eu fico pensando, como é que é um negócio desse? Porque se você desencarna, você começa a entrar na sua casa ali, começa a falar com as pessoas não te respondem, não é logo, você tem que perceber que algo de errado tem. Uma coisa mudou, né? Não é? Uhum. O que deixa as pessoas tão céticas assim para não enxergar a realidade do negócio? Pois é. E engraçado que aqui ele fala que as comunicações com os espíritos, elas vêm abrir-lhes os olhos. Ela abre os olhos para nós. Né? Quem participa dos trabalhos vê aquela comunicação,
a situação dos espíritos. E serve para a gente se autoanalisar. Se eu ficar assim, eu vou ficar desse jeito. Eu vou desencarnar assim também. Então, são exemplos para nós, a nossa vida, né? Então, Glaucio, mas como é que para tudo isso, né? Porque a gente vive numa rotina tão louca que você já reparou que a gente não consegue parar nessa loucura? A gente não consegue. A gente se envolve tanto na vida, e de trabalho, de casa, e rotina, e vai e vem, e a gente não consegue parar e falar, pô, peraí, né? Vamos viver a vida espiritual, que esse é o meu futuro. Fala que não é. Esse é o futuro mais certo, é o que todo mundo tem. Você vive por ele? Nós não vivemos. E outra coisa, Helenice, cada reencarnação é uma reencarnação. Cada um de nós. Não adianta a gente cobrar de nós aquilo que a gente não tem para dar ainda. Tem pessoas que têm uma vida, eu vejo, eu ainda falo para o Germano fala, você fica invejando as pessoas. Eu vejo gente da vida calma, tranquila, equilibrada, harmônica, porque aquilo ali já conquistou. E eu vejo que nós é um trupelo. Então, hoje eu tava Vai vendo... acontecendo, você não tem como gerenciar. Então, Vai acontecendo, você vai vivendo. eu tava vindo, eu tava pensando, não sei, a gente pensa tanta coisa que eu pensei, Jesus, por que eu não sinto o desespero das pessoas, assim? Porque diz que quando a gente se põe no lugar da pessoa e sente a dor da pessoa, a gente tá começando a caminhar, né, para a espiritualidade, né, de luz. Aí eu fico pedindo isso para Cristo, por que eu não sinto a angústia, né? Quando você dá uma resposta incorreta para a pessoa, falar maldosa, por que você não sente a angústia da pessoa? Entendeu? Então eu fico pensando, para mim equilibrar é só tomar um choque. Porque às vezes a gente fala com as pessoas que a gente nem vê que a gente tratou a pessoa mal. Entendeu? Porque a gente está tão habituado a fazer aquilo que a gente nem sente. Aí eu fico pedindo, Senhor, né, me dê sabedoria, me dê discernimento, faz eu sentir, faz eu perceber. Mas é muito né? difícil. Mas eu te falo uma coisa. Cada pessoa tem uma função na vida. Por exemplo, quando eu tinha padaria, a nossa função, nós pegava muitas pessoas de periferia, encaminhou muita gente. Para trabalhar. Você, na sua função que você está agora, o que você tem que ser? Uma boa profissional. Tem que... As pessoas que estão no seu comando, se você tratar elas para melhorar, é o que você tem, é a melhor coisa que você está fazendo na vida. Porque eu não faço nada. Faz. Se você pegar um funcionário que está na sua gerência e transformar, jogar ele no buraco, em vez de você tirar ele do buraco, de quem que é a culpa? Minha. Sua. Então, você tem chance de serviço no bem? Muita. É igual eu lembro do vô da Glaucia. Muita condição de ajudar. O vô da Glaucia tinha colônias de funcionários. O povo amava ele. Por quê? Podia ser ruim. Ele era enérgico. E não era. Você compra seu arreio, você compra sua enxada, mas o povo amava ele. Por quê? Porque a hora que eles precisavam, ele estava ali. Ajudava, conversava. Ajudava a pessoa a crescer. E no seu caso agora, eu não tenho função nenhuma hoje. Porque eu não tô, Já passou, já, né? Mas já teve. Já foi. A sua tá no auge. Então, o que você fizer de bem é o que você vai levar. Você fala, eu não tô... Jesus não está me mostrando. E tem hora... Você já sabe o seu caminho. E tem hora, Helenice, que o não é melhor do que um sim. Tem Faz hora a pessoa que... crescer, né? E outra coisa, tem hora que se você passar a mão na cabeça, se você aceitar o erro, a gente tá prejudicando a pessoa, né? Às vezes a gente, não sei, eu acho que nós é meio parecida. O Germano falando, eu me vejo assim. Eu sou do tipo de pessoa que eu sei trabalhar, e já falaram isso pra mim, só sob pressão. Eu sei tirar as pessoas assim da crise. Só que depois que eu consigo estabilizar o negócio, eu não evoluo
sabe assim, tipo assim, eu não passo de fase. Eu volto para um outro lugar que eu tenho que fazer as mesmas coisas. Mas é porque você... Eu fiz isso num trabalho aqui, depois eu fiz no Alto Taquari, agora eu voltei para Paranaíba, comecei a trabalhar numa empresa onde eu trabalhava com pessoas, entendeu? E agora eu fui para uma empresa para melhorar, entendeu? O desempenho da firma. Mas é porque... Eu você- só fico nesse, eu nunca me elevo. Mas esse é o seu potencial. E é o que tá precisando. É o seu potencial. E às vezes, esse potencial é o que necessita naqueles lugares. Naqueles lugares. E outra coisa, Lenice, nós aqui na Terra, igual você está falando, a gente gostaria de coisas melhores. É, que eu me vejo, eu Mas eu sempre já tô trabalhei tanto voltando aqui. para o mesmo lugar. Porque você é necessária. Aí Ainda é. olha, eu passei pelos mesmos, quando eu trabalhava na Ziso, eu passei por uma situação aqui tão difícil aqui em Paranaíba, e quando eu fui pro Taquari, 10 anos depois, parece que eu estava vivendo A mesma a história. mesma história aqui, quando eu trabalhava na Ziso. Mas a firma também não evoluiu. Você também. Mas quando ela evolui, que eu chego ela num patamar, que fala, agora tá bom para trabalhar, aí me tiram de lá e me levam para outro lugar. Vai consertar outro buraco. Mas sabe É, por quê? exatamente. Mas é porque a gente, tudo não é por um acaso, tudo acontece quando tem que acontecer. Às Viu? esse o seu compromisso é isso. Talvez você. Eu também falo isso. Eu Hoje, já me fiz esse monte de perguntas, sabe? Mas- Eu sempre via isso. mas não fica triste, porque isso é passageiro. Essa vida, o que foi feito compromisso na espiritualidade é isso. É, talvez foi eu mesma que fiz. Não, com certeza. Hoje mesmo eu falei pro Germano assim, falei, Germano, nós nunca vamos ter isso, isso e isso. Por Eu quê? sempre falo, não tá bom? Ela fala que eu não tenho ambição. O Germano não tem ambição. O Germano, tudo pra ele tá ótimo. Aqui. Eu já tenho ambição. Eu acho que aquilo que tá ali já não tá bom. Eu já quero o da frente. Eu quero o outro, eu quero o outro, eu quero o outro. Eu sou assim. Então, uma coisa que a gente tem que entender, a gente tem o que precisa. É o que nessa vida é o que é necessário. Nós, em outra vida, a gente já vai saber fazer isso daqui. Aí a gente vai passar para o próximo degrau. Mas por enquanto é esse aqui mesmo. Às gente. vezes a gente voa muito alto. Não a gente adianta, cai. não Eu adianta. caio mais no chão. Todo mundo tem aquilo que merece, né? É o que precisa. Eu devo ter feito alguma coisa boa pro João me merecer. Ou eu pra eu merecer ele, Com entendeu? certeza. Porque eu fico pensando assim, quem seria eu sem o João? Porque eu falo pra você que o João me segura, me equilibra muito. Porque ele, eu falo, ele não tem ambição, ele não tem vício, ele não tem vontade Calmo. de crescer, calmo, perdoa todo mundo, não leva mágoa, não carrega angústia, deitou na cama, quando encosta a cabeça no travesseiro já tá roncando. Você entendeu? Não preocupa, Eu por passo quê? a minha Porque é vida toda feliz. ali. Você entendeu? Antes de dormir, Mas às deve vezes ser- nem durmo. A gente sofre de bobeira. Exige muito, Helenise. A gente. Hoje eu tô mais madura, né? Com 60 anos. Hoje eu já penso assim: não vou sofrer. Pra que eu vou sofrer com isso? Né? É igual a gente mexendo com essas coisas, tudo que a gente tá mexendo. Aí eu penso assim: domingo. Eu sempre, todo dia eu só penso naquilo. Eu sou ideia fixa. Tô igual a louca aqui, ó. Eu só penso naquilo porque eu quero resolver aquilo, eu quero acabar com aquilo. Só que aí quando foi esse domingo agora, pensei, eu não vou conversar nesse assunto, eu não vou pensar nesse assunto, eu vou dar um descanso desse assunto. Então, assim, eu achei que eu já evoluí. Porque eu sou ideia Mas eu te fixa. falo Eu sou uma muito coisa. ideia fixa, sabe? Quando Então, a gente tem muitos soldados para a gente comandar, você pensa que não, mas é uma tarefa muito difícil. difícil. Não é todo mundo Porque você que tem está que destinar preparado. eles no caminho é. certo. Você carrega muito problema deles, né? Tem hora que você tem que ficar pensando assim. Tem hora que eu converso com o João, eu fujo o meu raciocínio, sabe? Aí eu não quero ficar lá naquele raciocínio, eu volto pro nosso, entendeu? Mas assim, eu sempre tô pensando, sempre carregando. Se analisando. Tô certa, tô errada, né? Sempre. E, Então, mas eu eu tô no te caminho certo, tô agindo de forma correta, é isso mesmo que eu tenho que fazer.
entendeu? Vai dar certo, não vai dar certo. E aí vai. Mas isso a gente é assim, é desse jeito mesmo, Helenice. Só que eu falo uma coisa, tem gente que veio para resolver problema. E outra Tem coisa, gente eu que nunca tem descanso. tem gente que tem solução, tem gente que não tem. Tá. Tem gente que descansa, acha bom descansar, é confortável. Tem gente que não dá conta de descanso, gosta de estar ativo, trabalhando, fazendo coisas. Então, mas assim, a gente pode fazer tantas coisas na vida e... Não faz. Então. Não é para essa vida. Aí a Não gente é pra fala, essa. eu falo pro João, se a gente conseguisse aposentar e ter o nosso, que a gente precisasse se preocupar, a gente poderia estar trabalhando em benefício a outras pessoas. Mas isso nunca vem. Por quê? Porque talvez a gente ganharia isso e não trabalharia pro bem. Uhum. Né? Então, Quantas pessoas pensam, eu quero ganhar na loteria para me montar uma creche. Aí ganha na loteria, vai e pra nunca praia. monta essa creche, né? então, assim, a gente tem o que é necessário, o que a gente precisa. Se a gente tivesse mais, às vezes a gente não faria, né? E a gente sempre tem um plano. Ah, quando eu ficar idoso eu vou fazer isso. Aí você vê que tem pessoas que a vida é calma, é tranquila, porque é a prova dela. Às vezes é uma prova de relax, às vezes é uma prova de descanso, para vir uma mais intensa numa próxima vida. Às vezes a nossa hoje é intensa e outras é porque nós aguenta. Então, Helenice, se não aguentasse a gente não teria. Com tudo isso, eu gosto. Eu também gosto de coisas de vida agitada. atropelada. Eu gosto Sossego, disso, não. sabe? Eu acho, se eu paro, eu fico em casa, eu não durmo. Aliás, né, João? Eu não durmo. Depois eu troco o dia pela noite. Eu penso demais, eu não dou conta, eu planejo, faço. Entendeu? Então, assim, é o que eu gosto de fazer. Se fosse hoje mesmo, de manhã, eu deitei, eu acordei, tinha umas coisas para resolver na rua, mas Germano, aí deitei, falei, não vou não, vou deitar aqui no sofá um pouco, ficar um pouco quieta, quero ficar quieta. Aí o Germano, não, levanta, vamos, nós temos que resolver isso, nós temos que ir nisso, nós temos que ir naquilo, tem que fazer isso. Não, nós vai depois, levanta, vamos agora. Aí levantei, fui, resolvi o que tinha para resolver, voltamos, almoçamos, dormi um pouquinho. Ai. Aí levantei, com preguiça. Aí já comecei a trabalhar, já carpi, rastelar, arrumar a piscina para dar aula. Aí falei, nossa, Germano, que bom que a gente levantou. Porque senão você ia ficar deitada, ociosa, parada, e não ia... O que aquilo ia acrescentar na nossa vida? Nada. Ficar deitado no sofá, na cama, isso não acrescenta em nada na nossa vida. Tem que mexer, tem que movimentar, Helenice. E outra, graças a Deus, Helenice, nós temos todos os sentidos ótimos e graças a Deus a gente pode trabalhar, pode render. Tem gente que está com os sentidos bloqueados, não pode trabalhar, não pode fazer nada, né? Então a gente tem que agradecer a Deus. E outra coisa, meu Deus, me usa. Me usa enquanto eu for útil, enquanto eu possa ajudar as pessoas, me aproveita. Então, assim, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de ser. E pensa que tudo que nós temos é o que a gente necessita. Nós não necessitamos de ficar ocioso, deitado, igual eu queria ficar deitada. Se eu ficar deitada, o que eu vou ganhar? Assistir Netflix não ganha Vai nada. dar um desespero, né? Porque o Chico, que era o Chico, falava que ele era um cisco. Imagina, eu não tenho nem luz, Nossa só Senhora, apagada. o que é nosso? Quem vai me enxergar? Deus nunca nem vai me ver. É. Então, assim, é Vira aí pra complicado. Glaucia aí, pra Vamos. finalizar. Vamos parar? Vamos terminar. Boa noite, Isabel Cristina. Boa noite, Fátima. Saudades. Boa noite a todos que estão aqui presentes e que a gente não vê. Sejam Tem a bem-vindos. Neire, tá lá, Neire.
Tá, Minha né? irmã. A sua irmã? Ó, bem-vinda também. Todos sejam bem-vindos. A gente não vê direitinho quem que tá aqui, mas a gente fica muito feliz com a presença de vocês. Então, Jéssica, isso, Pai, faça de mim uma ferramenta de trabalho. Isso, que todos nós possamos ser úteis, né? Ajudar as pessoas, ser úteis. Nós temos os talentos. Então, vamos ser úteis enquanto pode. Eu vejo pelo Germano. Germano tinha padaria, Germano tinha restaurante. Trabalhava igual um burro de carga, né? Trabalhava de... Que hora que você levantava? 2 da manhã. Saía de lá 10 da noite. Hoje, ele fala assim, ai, hoje não faço nada, ai, hoje eu fico quieto. Então, vamos agradecer tudo que a gente tem. O que a gente tem é o que a gente necessita. Se lá na frente a gente for de descansar, vamos descansar. Se não, vamos trabalhar. Essa é a nossa tarefa, é a nossa prova, né? Espero que todos que estão aqui no estudo, esse estudo é uma reflexão para a nossa vida. Tudo que a gente conversa aqui é para a gente refletir como que a gente está. Às vezes a gente está fazendo igual esses doidos daqui, né? Os loucos daqui do estudo que a gente ouviu hoje. Então vamos fazer nossa prece, vamos pedir a Deus, primeiramente, antes de encerrar, vamos ficar numa posição bem tranquila, senta, acomoda. Vamos receber um passe da espiritualidade, vamos pedir aos médicos, enfermeiros, Dr. Bezerra de Menezes, Jesus, nosso médico, ó Pai querido Deus, cuida de nós, fortaleça-nos, dá-nos sabedoria, ajuda, dá-nos discernimento, encha os nossos corações de paz, de amor, para que possamos ajudar a todos que vierem à nossa volta. Amansa o nosso coração, amansa a nossa palavra, o nosso pensamento, Senhor. Que nós possamos ser mansos, pacíficos, bons. Te agradecemos por todas as bênçãos recebidas. Que a espiritualidade superior, juntamente com Jesus, visite a nossa casa. Faz uma limpeza, energiza toda a água, os alimentos, todo o ar. Te pedimos que faça uma barreira magnética em volta da nossa casa. Vamos ver um quadrado envolvendo o nosso lar. Está tudo sendo feito uma cerca magnética. E pedimos um anjo guardião que coloque na entrada do portão, para que proteja-nos, Senhor Deus, dos perigos físicos, materiais e dos perigos espirituais. Cuida de nós, da nossa família, meu Deus, e de toda a família terrestre, e de todos no universo. E em nome de Deus, em nome de Jesus, está encerrado o nosso estudo desta noite, que assim seja. Fiquem com Deus, uma boa noite, até segunda-feira que vem, se Deus quiser.